Oi pessoas, eu Zinca aqui e hoje é dia de a gente seguir com a saga dos melhores estados do Brasil. E é vez de falarmos de Alagoas. Aliás, eu preciso dizer que se você não entendeu a moral de dizer que cada um dos estados é o melhor estado do Brasil, então volta lá no primeiro vídeo e assiste um por um para você entender que nenhum estado é melhor do que o outro. Cada um é único e tem coisas que o Brasil todo deveria conhecer. Então, como dito, hoje é dia de falar de Alagoas. Pra você que tá perdidão aí, Alagoas é um dos estados do Nordeste brasileiro com 27 mil quilômetros quadrados, o que coloca ele como o segundo menor estado do Brasil e ao mesmo tempo o quarto maior em densidade demográfica. São mais de 3 milhões de pessoas que vivem nesse pedacinho de terra. E como a maioria dos estados brasileiros tem um nome originário do Tupi, esse é o diferentão, porque Alagoas tem o significado mais bizarro que você possa imaginar. Alagoas significa que Alagoas naquele lugar. Sim, pasmem, os primeiros colonizadores viram tanta lagoa quando chegaram que batizaram com esse nome, nada mais criativo. Mas sabe aquela história que nos menores frascos tem os melhores perfumes? Então isso se aplica perfeitamente para Alagoas. Sabe por quê? Porque ali é onde você encontra aquelas praias paradisíacas de mar calmo e águas cristalinas, riqueza cultural e os inúmeros atrativos que a televisão adora mostrar. E se a televisão gosta de mostrar é porque tem coisa boa por lá. Então se ajeita aí que hoje eu vou te convencer por que o Alagoas é o melhor estado do Brasil. Duvida? Então vamos lá. Muito tempo antes dos portugueses chegarem ao Brasil, nessa região moravam os índios caetés. Mas depois que a galera se adonou das terras, iniciou a exploração do pau-brasil, como você já sabe. Naquela época, tudo isso pertencia à capitania de Pernambuco. E pelo fato de ficar entre o estado de Pernambuco e mais a Bahia, Alagoas cresceu na produção de açúcar e da criação de gado. Aí lá pelo século XVII, o rei de Portugal mandou povoarem essas bandas e fortificarem o porto de Jaraguá para evitar o comércio ilegal de pau-brasil pelos franceses. Aí nessa época, os comedores de baguete, os tomadores de Heineken da Holanda, invadiram de tudo quanto é jeito o território. E adivinha quem morreu? Os índios caetés. Já tá vendo que tem bastante história para ser contada, né? Mas deixa eu me adiantar para outra parte e falar onde Alagoas se destaca no Brasil. Como eu disse, açúcar é o principal produto do estado, sendo que Alagoas é o 7º maior produtor brasileiro. Então, por lá muita coisa gira em torno disso, do algodão, da agropecuária e do sisal, que é essa plantinha que o pessoal usa para fazer tipos de cortas e outras. Outra coisa é a famosa culinária alagoana. Por lá os pratos típicos são o sururu, que é um tipo de molusco de água doce, considerado patrimônio imaterial de Alagoas, tudo gira em torno disso. É sururu de capote, fritada de sururu e o famoso caldinho de sururu. Também tem o cuscuz de camarão, que é outra coisa que dá água na boca. Na realidade, tudo gira em torno dos frutos do mar, com um destaque ao siri mole, ao coco. E não tem como também deixar de falar do pitu, que é uma espécie de camarão de água doce que é preparado com leite de coco e servido com pirão. E por falar em coco, por lá, coco é mato. E por isso tá em praticamente todas as receitas. Outra fruta é a siriguela, que muitos nunca ouviram falar, mas que é usada em praticamente tudo, como sucos, sorvetes e até na caipirinha. E tem ainda o famoso umbu, que é um fruto de uma árvore bem brasileira que não se rende por nenhuma condição climática ruim, que é considerada a árvore sagrada do sertão. Em Maceió são os bolinhos de goma que chamam a atenção. Em Maragogi, as broinhas de Maragogi. E não tem como falar de Alagoas sem citar a diversidade cultural. Por lá, encontramos um dos folclores mais ricos do Brasil, originados nos 3 povos que colonizaram nosso país: o negro, o branco e o índio. Por lá rolam todo o ano cerca de 30 manifestações culturais chamadas de folguedos, sendo muitas delas bem conhecidas pelo restante do Brasil, como o Bumba Meu Boi, o pastoril, o coco de roda, maracatu e o guerreiro. Se vocês nunca ouviram falar, vocês vão ouvir falar. E antes de entrarmos na parte turística e visitável do estado, eu só quero apontar alguns nomes famosos que fizeram parte da história e que vieram lá de Alagoas. Marechal Deodoro da Fonseca, o cara que proclamou a República do Brasil e se tornou o nosso primeiro presidente, é de Alagoas. Também Marechal Floriano Peixoto, o segundo presidente, é de Alagoas. Inclusive, por isso, Alagoas é tida como a terra dos marechais. Aurélio Buarque de Holanda, o cara que fez o dicionário Aurélio e membro imortal da Academia Brasileira de Letras, é de Alagoas. Você nem sabia, né, que o dicionário era o nome de um cara de verdade. Só falava por falar. Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, é de lá. Nise de Silveira, médica reconhecida internacionalmente pela contribuição na área da psiquiatria, também é de lá. Zagallo, recordista de títulos da Copa do Mundo, é de Alagoas. Marta Vieira da Silva, escolhida 6 vezes como a melhor jogadora de futebol do mundo, também é de Alagoas. E por fim, Zumbi dos Palmares, o líder quilombola brasileiro, também é de lá. Mas vamos deixar essa história um pouco mais pra frente, porque ela merece um
destaque especial. E seguindo o baile, agora quero te mostrar tudo o que você pode fazer no melhor estado do Brasil. Então já vai economizando um dinheirinho que você tem um tour para fazer nas suas próximas férias no estado de Alagoas. Maceió. Sim, essa é a capital de Alagoas, caso você estivesse se perguntando. E a origem do nome vem de um termo indígena que significa o que tapa o alagadiço, que em resumo é tipo uma poça d'água que se forma no litoral por causa da chuva ou das marés, caso você tenha se perguntado. Mas enfim, Maceió nasceu em meados do século XVII, mais precisamente, em um engenho de açúcar chamado Massaió. Virou capital porque se desenvolveu muito bem à época, graças ao porto de Jaraguá, que hoje tem o maior terminal açucareiro do mundo. Cidade doce. Em 2002 foi escolhida como a capital americana da cultura, é conhecida como Cidade Sorriso e também o paraíso das águas e claro também como o Caribe brasileiro, por conta das suas belezas naturais que não são novidade para. Basicamente a cidade se divide em 40 quilômetros de praias em tom esverdeado e água morna e cada uma delas algo especial se destaca. Quer ver? Bem, as três mais conhecidas são Pajuçara, Ponta Verde e Jatiuca. Falando de Pajuçara, ela é famosa principalmente pelas piscinas naturais e pelo comércio local. Já a Ponta Verde tem uma das orlas mais apreciadas do Brasil, com um destaque especial para o farol que tem ali, que é possível de ir até ele caminhando quando a maré tá baixa. E antes que eu esqueça, nessa praia, uma vez tinha um coqueiro muito famoso chamado de Gogó da Ema. Ele tinha um formato estranho, mas era tão querido pelo pessoal que quando caiu em 1955 fizeram um memorial a ele. Vê se pode. Mas voltando, e a terceira praia, a da Jatiuca, é conhecida pelas ondas mais fortes. Agora, se você quiser a calmaria, então a praia do Pratagi e do Ipioca são as melhores, porque pouca gente vai pra lá. Tá gostando, né? Mas calma aí que a gente não tá nem na metade do vídeo ainda. Quer dizer, não sei se a gente tá, porque eu não sei quanto tempo esse vídeo dura exatamente. Maceió não para de surpreender. Lá tem um arquipélago de 9 ilhas, como se todas as outras praias não fossem bastante. São elas Irineu, Almirante, Bora Bora, Fogo, um coqueiro só, Santa Rita, Santa Marta, Cabras e Andorinha. Mas nem só de praia vive o homem. Maceió tem belos bairros históricos, muito lindões como Jaraguá, com prédios do século XIX, e inclusive é ali que fica o porto da cidade, aquele que eu comentei antes, e você lembra. Ali no bairro tem a sede do Museu de Arte Brasileira, da Associação Comercial de Maceió, do Arquivo Público de Alagoas, do Memorial Teotônio Vilela, da Casa do Patrimônio e do Memorial da República. Mas sabe o que é mais doido nesse bairro? A Estátua da Liberdade de Maceió. E pasmem, mas não é uma cópia que nem aquela da Havan. Essa é uma original, um esboço oficial construído pela mesma empresa que fez a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. É sério. Para os curiosos, existem apenas 3 no mundo feitas em bronze: Nova York, Paris e Maceió, sendo a de Maceió a menor de todas. Então, chupa a van. E se você se pergunta, mas por que Maceió? Eu te digo, era para ser um presente para o Rio de Janeiro, mas um francês que criou ela era muito amigo de um pintor alagoano chamado Rosalvo Ribeiro. E o resto da história você pode imaginar. Outro bairro bacana de Maceió e um dos mais charmosos da cidade é o Pontal da Barra, onde vivem artesãos e pescadores. Lá, que fica à beira da Lagoa Mundaú, é tido como berço do bordado filé, a joia do artesanato alagoano e patrimônio imaterial de Alagoas. Por ali, as casas coloridas, as rendeiras, a arte popular, os ateliês e a gastronomia é o que atrai turistas de todo o Brasil. Então, como dica, vá ao entardecer para pegar o pôr do sol na Lagoa. Outros lugares que valem conhecer são o Mercado do Artesanato, o Museu Pierre Chalita, o Museu Theo Brandão de Antropologia e Folclore e Museu do Esporte, a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora dos Prazeres e o Mirante São Gonçalo, com uma vista panorâmica da cidade de Maceió, que nunca vi, mas deve ser bem bonito. Bom, e agora que falamos da capital, é hora de avançarmos para outros pedaços desse pequeno estado que mal conheço e já considero pacas. Alagoas tem 229 quilômetros de litoral, cheio de praias paradisíacas que vão fazer qualquer gaúcho, por exemplo, ou um paranaense, indagar por que um estado tem tantas praias boas e outros praticamente não tem nenhuma. Mas enfim, vamos começar falando do litoral norte de Alagoas, Costa dos Corais. Bom, aqui eu quero falar da cidade que você mais deve ter ouvido falar na sua vida. Maragogi, bem na divisa com Pernambuco. E é doido porque eu tenho quase certeza que tem gente que acha que essa é a capital do Alagoas, justamente por ser a cidade mais famosa do estado. E sabe por que isso acontece? Porque é lá que estão as praias mais bonitas que atraem turistas do mundo todo. Não à toa holandeses e portugueses disputaram esse pedaço de terra durante, muito tempo. Lá o destaque fica para as piscinas naturais, mais especificamente Galés, Taocas e Barra Grande. E nesse lugar, quando a maré tá baixa, é possível nadar em águas translúcidas com peixes coloridos e corais num lugar que tem uma das maiores barreiras de corais do mundo. E em Maragogi, os destaques ficam para a Praia de Antunes,
a praia de Barra Grande e o Caminho de Moisés, que você vai entender perfeitamente porque tem esse nome quando você visita. Também a Ponta do Mangue, São Bento, Burgalhau e Xarel, também chamada de Praia da Bruna. Uma dica, a melhor forma de conhecer tudo isso é fazendo um passeio de buggy. Mas antes de ir embora, não esqueça de observar tudo isso de lá de cima do mirante do cruzeiro. E aqui vai uma curiosidade curiosa sobre Maragogi. Em 2010 acharam uma mina marítima que a Marinha Brasileira esqueceu durante a Segunda Guerra Mundial. A galera achava que era uma espécie de recipiente de moeda, só que eles mal sabiam que era um explosivo. Felizmente nada explodiu, depois acharam mais uma assim que a galera ficou tristona por não ter dinheiro dentro. Agora talvez uma coisa vocês não saibam mesmo. Do ladinho de Maragogi tem uma cidade chamada Japaratinga, que é tão linda quanto a sua vizinha, mas muito menos badalada e bem mais barata. Fica a dica para colocar um pouco mais de gasolina no Fusca e dar uma passeada por ali. A pessoa pode ir com o carro que ela quiser, não precisa ser Fusca. E por falar em lugares pouco badalados, descendo ao sul você encontra a Rota Ecológica dos Milagres, cheia de praias praticamente não visitadas e bem sossegadas. Em Porto das Pedras rola um passeio no Santuário do Peixe-Boi Marinho, que te leva ao lugar onde se encontra essa espécie que é o maior mamífero em extinção do mundo. Tem só uns 500 no Brasil pra você ter uma ideia. Mas agora outro lugar tá virando modinha no estado, a cidade de São Miguel dos Milagres, porque muitos famosos estão indo pra lá pra se casar e então o lugar tá virando um destino bem romântico. Por ali você pode mergulhar em piscinas naturais e caminhar por entre elas por conta do baixo nível do mar. É uma excelente opção, bem mais tranquila e com menos gente que Maragogi. E ali nesse mesmo lugar tem a famosa Capela dos Milagres na Praia do Marceneiro, que foi onde o Whindersson e a Luísa Sonza casaram. Tudo isso antes do Vitão, né? Enfim, visite também a Praia da Laje e a Praia do Patacho, considerada uma das mais lindas do Brasil. E para finalizar a Costa dos Corais, você também não pode deixar de conhecer a Praia do Carro Quebrado em Barra de Santo Antônio, praticamente intocada e com muitas falésias, e também conheça a cidade de Paripueira, do ladinho de Maceió, e bem conhecida pelas piscinas naturais que são acessadas por várias embarcações. Tá gostando do Alagoas agora, né? Eu garanto que você tá entendendo porque esse é o melhor estado do Brasil. Mas não terminamos, vamos seguir o baile porque agora eu quero te mostrar o litoral sul de Alagoas, Lagoas e Mares do Sul. Agora vamos para o outro lado da cidade de Maceió, mais precisamente para Marechal Deodoro, a cidade que tem esse nome em homenagem ao primeiro presidente do Brasil e que foi tombada pelo IFAM. Lá você encontra construções antigas que foram restauradas e um monte de casa colorida porque aparentemente no passado tinta era barata. Mas lá também você encontra outra praia famosa, a Praia do Francês, que tem esse nome por causa dos comedores de baguete que exploravam essas regiões. Seguindo o bonde em Barra de São Miguel, encontramos a Praia do Gunga, que tem aproximadamente os 250 mil coqueiros, e digo aproximadamente porque ninguém nunca se atreveu a contar cada um deles, porque é bastante. Esse lugar é lindo, cheio de falésias coloridas, e onde o mar encontra a Lagoa do Roteiro, que Roteiro, no caso, é o nome de uma cidade, e sim, tem uma cidade no Alagoas com o nome de Roteiro. Olha as ideias. Mas o mais importante de tudo é que o lugar é fantástico. E aqui vai outra curiosidade, em Barra de São Miguel tem a Vila Palateia, que é uma comunidade que vende mais de 8 mil ostras por semana, então não deixe de visitar e levar um meio quilo pra cá. Em Coruripe, ali pertinho, você encontra um navio naufragado do tempo do Brasil Colônia, logo atrás do farol do Pontal do Coruripe. E o mais legal é que dá pra mergulhar até esse navio e conhecer a vida marinha que se instalou ali desde então. E adivinha o que mais se vê ali do farol? Certa resposta, se você disse mais lagoas. Ali você enxerga Jequiá, Lagoa Escura, Lagoa Vermelha, Guaxuma e a Lagoa do Pau. Acho que até agora deu pra entender por que esse estado se chama Alagoas, né? Se não deu até agora, começa de novo. Só tem lagoa. Mas antes de sair da região, você tem que conhecer Piaçabuçu, a única palavra do português que tem duas cedilhas. E lá a coisa mais majestosa que pode ser feita é visitar a foz do Rio São Francisco e as dunas móveis que se estendem por 20 km quadrados e picos com mais de 50 metros de altura. Como você sabe, nem só de litoral também vive o homem, e Alagoas também tem muita coisa pelo interior, principalmente se a gente subir junto com o Rio São Francisco. Outros lugares para conhecer em Alagoas. Vamos começar falando de Penedo, o primeiro povoado do estado com mais de 380 anos e uma das principais cidades históricas do Brasil. Penedo foi tombada como Patrimônio Histórico Nacional pelo IFAM e é cheia de casas da época colonial, igrejas cheias de ouro, santos barrocos e, é claro, dos bordados das mulheres ribeirinhas e da festa de Bom Jesus dos navegantes. E uma das coisas que mais chama a atenção em Penedo certamente é o jeito que as mulheres... É as suas mulheres... Ou é todo mundo? É como as pessoas recebem os turistas à base de um prato muito típico lá, que é jacaré com leite de coco. Delícia! Carne de jacaré e coco. Coco é bom.
Jacaré nunca comi. E por lá conheça a Igreja de Nossa Senhora das Correntes de 1729, a Catedral de Nossa Senhora do Rosário, a Igreja de São Gonçalo dos Homens Pardos, o Convento Nossa Senhora dos Anjos do século XVII, o Museu do Paço Imperial, o Teatro 7 de Setembro e a Santa Casa de Misericórdia e Igreja Santa Luzia. E caminhando mais um pouco, chegamos em Piranhas, uma cidade com mais um monte de casas coloridas e um centro histórico bem preservado. Lá o que chama atenção são dois mirantes que permitem enxergar toda a cidade e também o Rio São Francisco. São eles o mirante da Igreja Senhor do Bonfim e o mirante secular com mais de 300 degraus. Pra descer é fácil, pra subir não sei. Outra coisa importante a destacar sobre Piranhas são 65 quilômetros de canyons do Rio São Francisco, que ocupam a 5ª posição no ranking mundial dos maiores canyons navegáveis do mundo. Então, chupa Cambará do Sul. Outra coisa legal sobre a cidade é o cangaço e a possibilidade de relembrarmos a história de Lampião e Maria Bonita através de um passeio que segue os passos da dupla que mais tarde na história é capturada e morta. Você pode ver isso contado também ali no Museu do Sertão. Inclusive, na prefeitura de Piranhas é onde a cabeça da galera foi exposta depois de serem decapitados. Quanta coisa nesse estado tão pequeno, hein? Mas também não deixe de conhecer o povoado de Entre Montes e as casinhas coloridas e o famoso bordado Redendê. Também as grutas com pinturas rupestres de até 12 mil anos atrás. E por fim, as casas históricas que serviram de cenário para diversos filmes e novelas aos entornos do Velho Chico. Velho Chico, no caso, é por causa do Rio São Francisco, que é o Velho Chico. Caso você não tenha percebido isso aí. Outro pedaço desse chão que vale a passada é Delmiro Gouveia, mais especificamente a Furna do Morcego, onde Lampião e a sua galera se escondiam. Ali você pode embarcar num passeio de catamarã pelo Rio São Francisco e também conhecer a usina de Angiquinho, de 1913, a primeira erguida do Nordeste. Também em Delmiro Gouveia você conhece uma das maiores pontes metálicas do Brasil, a de Dom Pedro II, que passa sobre o Rio São Francisco e foi construída em 1958. Baita cartão postal entre Alagoas e a Bahia. E aí, tá curtindo? Eu já comprei minhas passagens para Alagoas faz tempo. Aliás, perceba uma coisa nesse vídeo, tudo tem o Rio São Francisco no rolê. É legal ou é muito legal? É muito top, né? Seguindo, como você deve saber, Alagoas não é um estado muito alto. Mais de 86% do território fica abaixo de 300 metros de altitude e só 1% acima de 600 metros. E é nesse lugar, em Mata Grande, que a gente descobre a Serra da Onça, com 1.016 metros de altitude e que tem uma das vistas mais bonitas que se pode ter do interior de Alagoas. Outro lugar para conhecer e voltar a acreditar na humanidade é o município de Atalaia e o Santuário Ecológico Fazenda de Santa Teresa, que abriga mais de 450 animais apreendidos pelo Ibama. Lá eles recebem os cuidados necessários para que um dia possam voltar para suas lindas casinhas na natureza e serem felizes novamente. Outra coisa legal ali também é a represa com águas cristalinas que a galera pode se banhar, ver bicho e depois se banhar. É água que não acaba nesse Alagoas. E para finalizar, uma das coisas mais fantásticas sobre Alagoas é a Rota da Liberdade, que fica ali em São José da Laje, Murici, Ibateguara e União dos Palmares. E se você se ligou, exatamente ali onde ficava o Quilombo dos Palmares, o maior, mais organizado e mais duradouro quilombo das Américas. Mais especificamente na Serra da Barriga. Nesse lugar que foi tombado pelo IFAM e se tornou patrimônio cultural do Mercosul, recriaram um parque em tamanho real do quilombo que era liderado por Zumbi dos Palmares. Se você não perdeu as aulas de história, deve ter ficado sabendo que a data da sua morte, em 20 de novembro de 1695, ficou conhecida como o Dia Nacional da Consciência Negra. Eis um lugar que vale a pena ser conhecido. E se você gostou do vídeo, gostou de conhecer mais sobre o Alagoas, não esqueça de escrever aqui embaixo outras coisas que eu posso ter esquecido de falar, porque também tem muita gente que assiste o vídeo e depois vai olhar nos comentários para ver todas as coisas que eu esqueci de falar. Então se você gostou do vídeo, não esqueça de partilhar, mandar ele pra frente, para mais pessoas verem isso. Se você não gostou, azar o seu, né? O Brasil é lindo, o Brasil é demais, todos os estados são os melhores estados do Brasil. Tá bom, gente? Me sigam, se inscrevem e toda aquela coisa que a gente já sabe, tá bom? Um beijo nas tetas de vocês, com todo respeito. E até a próxima. Tchau!